Beleza, pessoal? Olha, estamos estudando cálculo estequiométrico aqui no canal de Química com o professor Arnaldo César. Já peço para você fazer sua inscrição, botar no like e gostei, vá lá na comunidade Química com o professor Arnaldo César, curta para você ficar sabendo de tudo e postando o vídeo, já chega um vídeo aí em sua casa, beleza? Olha, nós estamos trabalhando a parte de estequiometria, a parte 2. Se você caiu agora no canal, na parte 2, volta aí, assista a parte 1 para você entender, beleza, massa show, beleza? Nós vamos dividir o estequiometria em 3, 4 partes aqui. Eu vou ver meu sentimento, tá bom? Mas assista o primeiro lá, beleza? Tranquilo? Bola para frente. Galera, professor Arnaldo César do curso de Química.com. Pessoal, estequiometria. Vamos agora relembrar um conceito aqui de coeficientes e a quantidade de substância em relação com mol. Eu disse relembrar, mas tem gente que diz, oxe, esse professor é doido. Relembrar, eu não sei não, professor. Seja humilde, Deus vai aparecer no seu caminho. Diga amém. Olha, primeira coisa, pessoal, você tem uma reação, antes eu tenho os reagentes, depois eu tenho os produtos, ok? Tem um negocinho chamado de coeficiente estequiométrico. O que é o coeficiente estequiométrico? É esse número que fica aqui na frente da substância. Por exemplo, o coeficiente estequiométrico do AB2 é o 2. Professor, qual é o coeficiente estequiométrico do A2? O coeficiente estequiométrico do A2, pessoal, é 1. Quando não tem nada, subentende-se que é 1. E aqui também, ó, 1. Beleza? Aí só um negócio, pessoal. Esse coeficiente estequiométrico, esse número aqui que fica na frente, ele ajuda tanto a gente, pessoal, tanto, que você nem sabe. Esse coeficiente estequiométrico, ele indica uma coisinha chamada de mol, a quantidade de mols do participante. Professor, o que é mol? No Sistema Internacional de Unidades, está relacionado à quantidade de matéria, tá? Quantidade de matéria. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho 1 mol de A2, que eu tenho 1 mol de B4 e que eu tenho 2 mols de AB2. Beleza? O que é que eu quero ressaltar agora, nesse primeiro momento aqui, Arnaldo César, massa show. O que é que ele quer dizer para você? Atenção, que o número que fica na frente da substância é o chamado coeficiente estequiométrico. Primeiro. Segundo, ele tem uma importância muito grande no nosso desenrolar dos conteúdos, beleza? E esse coeficiente estequiométrico, ele indica a quantidade em mol dos participantes. E o que é mol no Sistema Internacional de Unidades é quantidade de matéria, beleza? Vamos para cá. Aí eu botei aqui só para alertar a cabeça. A lógica desse assunto que nós estamos estudando, a estequiometria, é saber o quanto precisa ou o quanto será formado de algum participante em massa ou volume. Essa é a ideia principal dos cálculos estequiométricos. Mas vamos lá fazer uma geral. Massa show, meu amigo, minha amiga. Vamos lá? Pronto, toda vez que você for resolver questões de cálculo estequiométrico, primeiro vamos imaginar que você esteja falando consigo mesmo. Vai dizer assim, ó, primeiro passo, tenho que fazer a reação. Tem muitas questões, certo? Que a reação já vem pronta, mas tem outras que você vai ter que fazer, beleza? Principalmente reação de combustão, reação ácido-base. Dê uma olhadinha aí no nosso canal, dê uma olhadinha no nosso curso de Química, dê uma olhada lá se você ainda tem dificuldade com isso. Segundo ponto é fazer o balanceamento. O que é o balanceamento? O número de átomos antes tem que ser igual ao número de átomos depois. Temos aula no nosso canal, no nosso curso sobre balanceamento. Se você não sabe, depois dá uma olhadinha lá, tá? Terceiro, você vai ter que ler o problema com uma atenção ninja. Ailton, bota um ninja aí, um voador, giraia, ou alguém, bota um ninja aí.
Eu pedi para botar um ninja, pessoal, porque realmente eu quero chamar a atenção para isso. Você tem que ler o problema bem direitinho para saber, porque é o seguinte, tem a informação que o dado, que a questão fornece, que é o dado, e ele quer saber a resposta lá mais na frente. Tem informação fornecida e depois tem outra informação que ele quer saber. Você tem que ler, mas ler muito direitinho. E olha, eu quero falar agora para você que tem dificuldade em cálculo estequiométrico, que tem cálculo estequiometria. Olha, eu também tinha, e velho, era punk, dá uma olhada naquelas contas, não sabe o diabo é que o cara estava fazendo, velho, era horrível quando o professor estava dando aula. Mas eu desenvolvi um esquema que eu vou te ensinar aqui para frente, e agora sim, você vai aprender muito de cálculo estequiométrico, sabe o que é? Sentando a bunda numa cadeira, pegando o livro e respondendo uma questão por uma e olhando o gabarito, pessoal. Mas eu vou dar um método que você vai conseguir resolver todas na sequência dessa aula nossa de estequiometria. Então, primeiro você tem que fazer a reação, a maioria já vem dada, beleza. Segundo, você tem que balancear. Nos nossos exercícios, pessoal, eu já vou trazer a questão já feita e balanceada, tá bom? Porque eu quero ensinar você a fazer o cálculo estequiométrico. Como esses passos sempre são iguais, ter a reação e estar balanceada, e tem outras aulas para você aprender isso, eu vou me concentrar na estequiometria. Ler o problema adequadamente. Quarto, estabelecer regra de 3 com o método Arnaldo César Massa Show. O último passo vai ser usar o método Arnaldo César do sucesso, beleza? Você vai gostar muito do método. Mas vamos para cá. Eu vou pedir muito nas questões esse tipo de informação que vai aparecer aqui nesse quadro, tá bom? Então eu quero que você fique atento para entender que na questão ele pode pedir a quantidade de mols dos participantes, ele pode pedir o número de moléculas, ele pode pedir massa dos participantes, ele pode pedir o volume. Olha, primeiro passo, oxe, começou a coçar o nariz agora. Primeiro passo, a reação já está feita. Segundo passo, balancear, certo? Balanceou, olha a mágica. Gente, aqui no canal de Química é tudo rapidinho, tá bom? Mr. M. Ó, já está balanceado aqui. O número de átomos antes é igual ao número de átomos depois. Por exemplo, ó, 2 nitrogênio, 3 vezes 2, 6 hidrogênio, 3 vezes 2, 6 hidrogênio. Aí está aparecendo direitinho aqui, que está pegando a questão da luz, tá? Tá beleza? Tá? Pronto. Pessoal, nós vamos preencher essa tabela com algumas informações a partir dessa reação. Essa reação só não fala da vida, tá bom, pessoal? Do pessoal que já morreu, mas de quem está vivo, ele dá informação de todo mundo. Antes eu quero salientar uma coisa. Tem uma coisa, pessoal, chamada de constante de Avogadro, que tem uma relação direta com o número de mols, tá? A constante de Avogadro diz o seguinte: se você tem um mol de alguma coisa, você tem essa quantidade de coisas. 6,02 vezes 10 a 23. Aí, às vezes, o pessoal tira esses 2 centavos. Só fica o 6 vezes 10 a 23. Deixa eu te explicar. Vamos imaginar que um saco de feijão, um pacote de feijão, que nesse momento que eu gravo, tem muita especulação em cima do preço do feijão, né? Feijão está mais caro do que viver, tá? Só para você ter ideia. Um pacote de feijão, vamos imaginar que tenha 2.000 grãos, tá? Um pacote tem uma quantidade de grãos. Se eu chegasse assim, pessoal, eu tenho um mol de caroço de feijão, Quantos caroços eu teria? 6 vezes 10 a 23. Dava para a galera comer feijão aí, meu amigo, uma temporada. E não ia faltar tão cedo. Então, se eu digo, eu tenho um mol de notas boas. Quantas notas boas eu tenho? Eu tenho 6 vezes 10 a 23. Lembre-se, um mol tem essa quantidade de partículas. Outra coisa, um mol de uma substância gasosa também pode apresentar o volume molar. O que é volume molar? É o volume de um mol de determinada substância nas CNTP. CNTP é condição normal de temperatura e pressão, tá bom? Já existe um pré-estabelecimento que o volume de um gás nas CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão,
apresentam 22,4 litros ou 22,7 litros. Aí você diz, como assim, professor? 22,4 ou 22,7? Pessoal, ó, tem muito livro que usa 22,4. Já tem questões de vestibular que usa 22,7. Qual é o meu conselho para você? Use o que a questão lhe disser, o que o vestibular lhe disser. Se ele não disser nada, ou se você está estudando com um livro aí, como eu sei que a maioria dos livros que as pessoas têm não são atualizados, tá? Você vai usar 22,4 litros. Então, quando falar assim, eu tenho 1 mol de nitrogênio, gás nitrogênio, na CNTP. Quantos litros eu terei? 22,4 litros. Eu tenho 1 mol de gás carbônico na CNTP. Eu vou ter quantos litros? 22,4. Eu vou estar usando, pessoal, 22,4 para fazer os nossos exercícios aqui, tá? Mas lá na hora da prova, se ele disser 22,7, você usa 22,7. Você considera que o mol é 22,7. Não se preocupe com isso. E pode ser o gás que for. Se for o volume de 1 mol do gás na CNTP, o volume será o mesmo. Por exemplo, professor, eu tenho um mol de peido. Peido, esse que sai pelo seu orifício. Se você tiver um volume molar dele na CNTP, tiver 1 mol desse gás peido, que é uma mistura, você vai ter 22,4 litros. Beleza? Entendido? Vamos lá. Vamos agora, pessoal, preencher esse quadrinho. Se eu disser assim, pessoal, quantos mols de N2 eu tenho nessa reação? Atenção, quantos mols de N2 eu tenho nessa reação? Vai ser a resposta mais fácil de sua vida. Você só vai olhar o coeficiente estequiométrico. Então, por exemplo, vamos preencher essa primeira linha com mol. Quantos mols de nitrogênio eu terei? 1 mol de nitrogênio. 1 mol de nitrogênio. Quantos mols eu terei de hidrogênio? É só olhar aqui o número aqui, ó. Vai ser 3. Pessoal, ó, mol é como se fosse uma espécie de abreviação. Às vezes a gente está fazendo as questões e bota 3 mols, mas do ponto de vista do português mesmo, está errado. É igual a aniversário. A pessoa diz, olha, vá para o meu aniversário 16 horas. Aí o pessoal bota S. Aí a abreviação não tem plural. Então você pode ser a hora que for, pessoal, é só o H. Mol aqui também tem um sentido disso. Então são 10 mols, 50 mols, você bota sem S, tá bom? Só para você ficar sabendo. Professor, mas às vezes o pessoal escreve só para dar o H, mas não há necessidade não. Do ponto de vista do português está errado, tá bom? Então eu tenho 1 mol de nitrogênio, eu tenho 3 mols de gás hidrogênio e eu tenho quantos mols de amônia aqui? 2 mols. Beleza? Pessoal, sinceramente, em uma reação química, para você achar o número de mols é muito fácil. É só olhar o número que tem lá na frente, pessoal. Beleza? Resolvido. Agora, se eu perguntar assim, pessoal, eu quero saber o número de moléculas. Em 1 mol de nitrogênio, quantas moléculas eu terei? Em 3 mols de hidrogênio, quantas moléculas eu terei? Em 2 mols de amônia, quantas moléculas eu terei? É só olhar isso, pessoal. 1 mol de qualquer coisa apresenta essa quantidade de coisas. Então, se eu perguntar a vocês, gente, quantas moléculas eu tenho em 1 mol de nitrogênio? Aí você humildemente vai botar 6 vezes 10 a 23. Porque 1 mol de qualquer coisa tem essa quantidade de coisas. Beleza? Então, eu tenho 1 mol e 1 mol tem essa quantidade. Nesse caso aqui, pessoal, não tenho só 1 mol. Eu tenho quantos mols? Eu tenho 3. Então, se eu tenho 3, vai ficar 3 vezes. Em 1 mol de qualquer coisa, eu não vou encontrar essa quantidade. Então, em 3 mols de gás hidrogênio, eu vou encontrar quantas moléculas? 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Professor, por que você está multiplicando por 3? Porque 1 mol eu tenho 6. 3 mols eu tenho 3 vezes a quantidade que eu tenho em 1. Nesse caso aqui, quantas moléculas eu terei nesse cidadão aqui? Aí fácil também. 1 mol eu tenho quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Em 2 mols vai ficar 2 vezes 6
vezes 10 a 23. Resumindo, quando te perguntarem número de moléculas, é só você pegar 6 vezes 10 a 23. Lembre-se que eu estou omitindo os 2 centavos, tá? 2 centavos não dá para nada. Estou botando aqui os 6 vezes 10 a 23 e multiplicando pelo coeficiente estequiométrico. Aqui eu não botei 1, porque 1 vezes isso é isso mesmo. Aqui, ó, multiplicar por 3, 3 coeficiente estequiométrico vezes a quantidade que eu tenho quando eu tenho 1 mol. E aqui, 6 vezes 10 é 23 multiplicado por 2. Em outras palavras, perguntou o número de moléculas, é 6 vezes 10 elevado a 23 vezes o número que tiver na frente. Beleza? Agora, se o cara te perguntar na questão, professor, eu quero saber quanto é que é 1 mol disso em massa. Eu tenho como saber isso em gramas? Tem demais. Você vai na tabela, a prova vai ter que lhe fornecer, você não precisa saber de cabeça. Nitrogênio, a massa é 14, pessoal. E o hidrogênio, a massa é 1. Então, observe. Em 1 mol de nitrogênio, em uma estrutura dessa, eu tenho quantos nitrogênios, pessoal? Quantos átomos? 2, né? Então, eu tenho 2 nitrogênios. Em 1 mol da substância, certo? Quantos gramas vai dar, professor? Aí você só vai olhar o seguinte, ó. Não tem 2 nitrogênios? Quanto é a massa de um nitrogênio só? 14. Quantos nitrogênios tem? 2. Então, vai ficar 14 vezes 2, vai ser igual a 28 gramas. 28 gramas. Então, 1 mol de nitrogênio, 28 gramas. Como é que eu vou achar esse valor? A questão tem que me passar, eu tenho que ter acesso a uma tabela periódica, eu olho a massa individual, né? No caso do N é 14, como são 2, 14 vezes 2 dá o quê, pessoal? 28. Pronto. Professor, como é que eu transformo isso daqui, ó, em gramas? Eu quero saber a massa, que a gente chama de massa em gramas. Massa aqui, ó, quero saber a massa em gramas. Eu ia botar massa molar. Massa molar é a massa que você tem em 1 mol de determinada substância. Aqui eu tenho 3 mols, né? 3 mols. Pronto. Professor, qual é a massa disso daqui em gramas? De 3 mols de gás de hidrogênio. Eu quero que você transforme isso aqui em massa em gramas. Você vai olhar a quantidade do participante. Eu tenho 3 aqui, ó. 3 vezes 2 vai dar quanto, pessoal? 6. Cada hidrogênio é o quê? Cada hidrogênio é 1. Então, 1 vezes 6 vai dar o quê, pessoal? Ó, 1 vezes 6 vai dar o quê? 6 gramas. Então, 3 mols de gás de hidrogênio, eu tenho 6 gramas. Nesse caso aqui, ó, professor, como é que eu viro isso aqui em gramas? Você pode fazer o seguinte, olha. Nesse caso aqui, você tem quantos N's? Você tem 2 N's. E quantos H's? Quantos H's? 3 vezes 2, 6. Cada nitrogênio é 14, 2 vezes 14, 28. Cada hidrogênio é 1, 6 vezes 1, 6. 28 mais 6, 34. Então, a massa de 2 mols de amônia dá 34 gramas. Eu fiz aqui para mostrar a você como é que faz, mas nem precisava ter feito essa conta, meu filhinho. Lembre de Lavoisier, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então, ó, 28 mais 6 dá 34. Ó, já está aqui. Não precisava nem fazer, tá? Então, eu transformei todas essas representações em massa. E se eu quiser saber todas essas representações em volume? Fácil demais. Cada 1 mol nas CNTP, eu vou ter que considerar isso, nós vamos ter 22,4 litros. 22,4 litros. Aí o que é que acontece? Ó, 22,4 litros. Professor, vamos fazer isso aqui virar litros? Vamos. Você tem que esquecer da substância. Você tem que olhar aqui, ó. 1 mol. 1 mol de uma coisa tem quantos litros? 22,4 litros. Então, quando você está falando de 1 mol de nitrogênio, 22,4. Pronto. Aqui, professor, 3 mols de hidrogênio. Tem quantos litros? 3 vezes o quê? 22,4. Lembre-se, cada mol 22,4, que é o que eu vou utilizar aqui no nosso curso. E aqui eu tenho 2 mols.
2 mols vai dar quantos litros? 2 vezes 22,4 litros. Pessoal, observe a importância desses coeficientes estequiométricos. Eles indicam a quantidade de mols, através dele eu acho a quantidade de moléculas, multiplicando a quantidade dos átomos por esse coeficiente, eu vou ter ajuda para achar a massa em gramas dos participantes, e através dele eu acho o volume que cada um ocupa. Para finalizar essa segunda parte, eu quero fazer uma analogia com um pacote de feijão. Eu tenho um pacote de feijão, esse feijão geralmente é de 1 quilo, se eu colocar na balança, ele tem uma massa, certo? Ele tem um número de partículas, no caso de caroço de feijão lá dentro, tá? E aquele saco, ele tem um determinado volume, tá? Então, fazendo analogia, o gás carbônico saindo aqui, fazendo analogia com isso daqui, pessoal, é como se aqui fosse o pacote, ó, tem um pacote disso. Desse um pacote eu tenho uma quantidade de partículas, que nesse caso é as moléculas. Em um pacote disso, eu tenho uma quantidade em gramas, e em um pacote disso eu tenho um determinado volume. Tudo isso saindo apenas de uma única informação, eu consigo várias, beleza? Então, 1 mol de nitrogênio apresenta 6 vezes 10 a 23 moléculas. 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio tem massa 28 gramas, e esses 28 gramas de nitrogênio na CNTP ocupam um volume de 22,4 litros. Essa mesma lógica serve para os outros. 3 mols de gás hidrogênio tem essa quantidade de moléculas, 3 vezes 6 vezes 10 a 23, que essa quantidade de moléculas tem essa massa em gramas, que são 6 gramas, e que esses 6 gramas ocupam um volume de 3 vezes 22,4 litros. 2 mols de amônia apresentam 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Essa quantidade de moléculas tem 34 gramas, e esses 34 gramas ocupam o volume de 2 vezes 22,4 litros, beleza? Olha, preencher isso não é tão difícil, eu acho até fácil. Você pode dizer, ah, professor, mas você é professor, mas seja humilde, vamos para frente ser feliz, beleza? Espero que você tenha entendido a parte 1, a parte 2, para agora a gente arrochar na parte 3 e ser feliz. Beleza, Nicreuza? Bola para frente, cursodequimica.com, professor Arnaldo César.